Olá meninas e meninos, tudo bem? Eu sou a Cris do Estúdio Brigitte e o vídeo de hoje é para mostrar a vocês como é que eu faço essas imagens aqui em decoupagem que estão lá no blog do estúdio. O blog do estúdio está aparecendo aqui, tá? E você pode ir lá que você vai encontrar na tag imagens, você vai encontrar um monte de imagens que são feitas aqui no estúdio, tá bom? Bom, vamos lá. Eu não sei se eu vou conseguir fazer em um vídeo ou se eu vou precisar de 2 vídeos, dividir isso aqui em 2 partes para ele não ficar tão longo assim, tá? A lista de material tá aqui embaixo. Você pode ir lá, clica no mostrar mais, que você vai ver a lista de material. E quando você clicar no mostrar mais, aproveita e já dá um joinha, que é para você não esquecer de no final do vídeo dar um joinha, tá bom? O joinha ajuda o vídeo a ser mais divulgado, mais pessoas vão ver e saber como é que eu faço essas imagens. Bom, vamos lá. Primeiro de tudo é preciso você comprar a imagem, tá? E quando você for na loja, o que acontece é que você tem que tomar muito cuidado na hora de escolher a sua imagem. Eu vou dar exemplo usando várias imagens, tá? A primeira imagem que eu vou pegar vai ser essa daqui, é um São Francisco de Paula. Então, você vai escolher a sua imagem da seguinte maneira. Primeiro, a mais limpa que você conseguir. Por quê? Porque às vezes ela vem cheia de pontinhos pretos, ou vem uma parte dela assim muito escura, porque ela fica, às vezes ela fica na entrada da loja e a própria poluição suja a imagem. Então, é uma sujeira que parece uma graxa, tá? Ou então porque ela está guardada já há muito tempo e aí ela ficou suja. Então, tenta pegar uma imagem que esteja bem limpinha, tá bom? O mais limpa possível. E depois que você pegar a imagem, você vai ver se ela tem alguma parte rachada, tá? E, por exemplo, nesse caso aqui é uma imagem que tem olho, nariz, boca, dedinhos, tá? Então presta atenção se a tua imagem está com 5 dedinhos, se tem o nariz certinho, que às vezes vem com metade do nariz, vem sem orelha, faltando um dedo. O pezinho também é importante, tá? Todos esses detalhes. Se você está com uma imagem, por exemplo, que contém animaizinhos, como esse aqui, São Francisco de Assis, cuidado para ver por exemplo, esse passarinho, se o biquinho está certo, se o rabinho está certo, esse aqui, se a orelhinha está direitinha, se tem rabinho, tá? Tudo isso é importante, porque senão você compra a imagem, chega em casa, está faltando um pedaço, e aí a coisa fica difícil. Quer dizer, você gastou seu dinheiro à toa e comprou uma imagem que está com defeito, tá? E furos também. Além de você ver se a sua imagem está rachada ou se está faltando um pedaço, você tem que ver se ela está furada. Os furos às vezes são muito pequenos, então é preciso tomar cuidado, prestar atenção para poder achar esses furinhos. Por quê? Porque essas imagens, elas são feitas numa forma, então lá dentro ela é oca, uma boa parte dela por dentro é oca. Então o furo, na hora que você for lixar, que a gente já vou te explicar daqui a pouco como é que vai fazer essa parte de lixar, na hora que você for lixar, se a imagem já tiver um furo, é uma coisa horrível, porque esse furo vai alargando, 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 e você acaba perdendo a peça, porque o furo ele alarga sozinho, você não precisa fazer nada, mas ele existe e ele vai alargando, tá? Então, compre imagem sem furos, tá bom? Então, vamos lá. Agora você vai limpar a sua imagem quando você chegar em casa. Para isso, você vai pegar uma escovinha, que pode ser essa, é uma escova macia, tá? Não esqueça que isso aqui é uma peça de gesso. Decoupagem que eu vou fazer hoje é numa peça de gesso, mas você pode aplicar praticamente essa mesma técnica em vidro, em madeira, em metal, em barro, em louça, tá bom? Em superfícies mais duras, né? Em pedra você pode fazer, tá bom? Então, mas essas imagens que eu faço, elas são em gesso. Então vamos lá, então você vai pegar uma escovinha que não pode ser dura, justamente porque o gesso é um material sensível, pelo menos enquanto ele estiver assim, ele é sensível, tá? Sensível que eu digo, ele quebra, ele amassa, tá bom? E você vai pegar a escovinha e vai escovar toda a peça, porque o que você quer é tirar a sujeira. Essa daqui, por acaso, ela está até bem limpinha, porque como eu digo, eu escolho uma peça que esteja bem limpinha, a mais limpa possível. Mas às vezes eu pego peças, infelizmente, que estão sujas. Essa daqui não dá para você ver no vídeo, mas aqui ela está um pouquinho suja, tá?
É que o vídeo, essa peça, a luz quando bate nela, não dá pra gente enxergar direito, mas ela tá um pouquinho suja. Então eu vou tirar o máximo que eu puder com a minha escovinha, tá bom? E depois eu vou usar o que para tirar o resto da sujeirinha que não sai? Eu vou usar uma lixa. A lixa que eu indiquei lá embaixo no vídeo, lá na nossa listinha de materiais, o que eu digo é lixa d'água, que é essa lixa aqui, ó. Eu não sei se ela ainda vem nessa embalagem, mas vem escrito lixa d'água, tá? O número dela é 220, tá bom? Então você compra uma folha dessas, ou vem esse kit aqui, acho que vem com 5 folhas. Esse kit aqui vem com 5 folhas, tá? Aí você vai comprar uma lixa dessas, vai pegar um pedaço, ó, tá vendo? Não precisa pegar a folha inteira. Eu pego assim, ó, um pedacinho, ó, pequeno, tá? Porque a sua peça é pequena. Então não adianta você querer lixar a sua peça pequena com uma lixa grande assim. Aí você vai pegar a sua lixa e vai começar a tirar todas as sujeirinhas, né? Tudo que tiver preto, tudo que não for legal, você vai começar a tirar. E vai também corrigir com a lixa todas as imperfeições. Nossa, agora tem um cachorro aí, é a hora do cachorro, gente. Tá? E vai tirando a sujeirinha com a sua escova, tá bom? Você vai tirando toda a sujeirinha. Então, se ela tiver algum calombo, essa daqui tem calombo, mas é difícil mostrar. Se ela tiver alguma coisinha rachadinha, você consegue consertar com a lixa. E eu estou usando essa lixa assim, porque essa superfície é grandinha, tá vendo? Ela é maior, ó. A lixa também serve para você acentuar os vincos, ó. Você passa assim, ele fica mais vincado, mas passando a lixa muito devagar, tá? Assim, com muita suavidade, porque é o que eu digo, isso aqui é gesso. Então, se abrir um buraco, é um problema, tá? Às vezes tem umas partes que são ásperas, você vai passar a lixa também, até ficar bem lisinho, tá bom? E assim você vai passando a sua lixinha. Nas partes maiores você passa essa. E nas partes menores você vai passar uma lixa de unha. E vai usar essa parte fina da lixa, tá? A parte grossa você vai usar a parte fina. Com essa parte fina você vai melhorar os detalhes, tá? Coisas que você às vezes não consegue atingir usando o dedo e a parte e essa lixa aqui. Então você vai melhorar, ó, tirar algumas coisas que não devem ficar, às vezes no rosto também, com muito cuidado. Ó, aqui tem uma bolinha que não dá para você ver, mas tem uma bolinha aqui no rosto que eu vou tirar, tá? Você pode fazer vinco, ó. Eu vou vincar aqui mais um pouquinho a roupinha dele. E assim você vai fazendo com muita calma para que o seu gesso não quebre, porque até este momento essa é uma peça delicada. É o momento onde a peça ainda pode quebrar, tá bom? E vai sempre limpando com a escovinha. Olha, aqui ele não tá legal aqui. Eu vou fazer, mas como a peça é branquinha, você aí não consegue ver direito. Aliás, falando em peça branquinha, o gesso, a gente tem uma falsa ilusão de que ele é branco, mas ele não é branco. Esse gesso aqui, ele é um cinza muito clarinho, que a gente acha que é branco, mas ele não é branco, tá? E eu já vou explicar, já vou dizer o que acontece com essa ilusão de ótica que a gente tem. Então eu vou lixando, ó, até que a minha peça fique perfeita, do jeito que eu acho que ela tem que ficar, tá vendo? Vou fazendo vincos, porque às vezes a gente lixa um pedaço e acaba tirando o outro. E assim você vai fazendo a sua peça delicadamente, com calma, tá? Quando você acabar, tiver lixado tudo, você vai lixar também, olha, já ia me esquecendo, você vai lixar o fundo também da peça. Por quê? Às vezes a gente compra uma peça que a gente coloca assim e ela tá bamba. Isso não é legal. Ih, já tô vendo aqui um defeitozinho. E ela não é legal, né? Você tem uma peça bamba. Então você vem aqui com esta lixa na parte grossa e vai passar aqui o número de vezes necessária para ela ficar bem, ó, bem firme.
tá? Então você vai passando com essa lixa na parte grossa aqui, ok? Depois você vai pincelar tudo, vai tirar o máximo de poeirinha que você puder. Se você tem alergia à mão, é o momento de você descansar, dar uma lavadinha na mão, passa um hidratante. Bom, e depois você vai pegar um papel toalha, que é esse aqui. Esse aqui é um papel toalha, mas não é aquele de usar em cozinha para botar fritura, não. É um papel que ele parece um pano. Na verdade, é um pano toalha, tá? E você pode, inclusive, lavar esse pano, usar e lavar algumas vezes, bota para secar e usar de novo, tá bom? Umas 4 ou 5 vezes dá para lavar. E o que eu faço? Eu vou molhar um pouquinho esse pano, tá? Eu tenho sempre um copo com água. Eu vou molhar, ó, vou torcer, porque eu não quero ele muito úmido, não. E vou passar na minha peça. Por que eu vou fazer isso? É simples, porque quando eu lixei, o gesso, ele soltou uma porção de partículas que eu tentei tirar com a minha escovinha, mas nem todas saíram. Então, se eu não passar um pano umedecido com água aqui para tentar tirar o resto, na hora que eu for passar a tinta vai enrolar, sabe, com essas partículas, parece uma areia, e vai ficar aquela tinta embolotada, sabe, que a gente passa a mão, ela não é lisinha. Então, eu vou usar isso aqui, ó, porque a própria, assim, aguinha, a própria umidade, ó, deixa a peça lisinha, tá? E é isso que eu vou fazer, eu vou limpar a minha peça toda para que ela fique o mais lisa possível, ó. E ela vai tirando todo esse gesso que eu lixei também. A peça vai ficando bem lisinha. É claro que o gesso fica úmido, então você não pode botar água demais, porque ele vai ficando úmido aí, não é legal. Ó, passo bem assim, nessas reentrâncias, tá bom? E deixo secar um pouquinho, tá? A secagem é rápida, uns 10 minutinhos, se o tempo estiver legal, ele seca. Porque é o que eu digo, é um pano bem torcidinho, ligeiramente úmido, tá bom? Então, é isso que eu vou fazer. Aqui, passo embaixo também, ó, tá bom? E é isso que eu vou fazer. Pronto. Agora, vamos fazer uma base para que depois possa receber a pintura. Bom, nessa etapa, eu posso usar goma laca incolor e posso usar outros materiais. Eu vou falar da goma laca um pouquinho. A goma laca, ela é solúvel apenas em água rás. Então, o que acontece? Os outros materiais, as outras tintas que eu vou usar na figura, elas são solúveis em água. Então, eu não gosto muito de misturar, apenas para não ter aquela história de ter um potinho com água, outro com água rás, tá? Mas se você não tiver, se você quiser usar a goma laca, tudo bem. O que a gente vai fazer? A gente vai impermeabilizar a peça, para que ela possa receber tinta. É isso que a gente vai fazer. Então, a goma laca, ela serve para isso, tá? Mas aí você vai ter que ter água rás para poder lavar o seu pincel depois, ok? Eu não vou usar goma laca. Eu vou usar... agora que vem a coisa, depende do que você tiver em casa. Por exemplo, eu poderia usar isso aqui, ó, tinta fosca para artesanato, que na verdade é um PVA, é uma tinta látex PVA, à base de água, tá? Posso usar uma base para artesanato, que eu não tenho aqui porque a minha acabou, que é base para artesanato, que serve para tudo quanto é artesanato. Tem esse aqui que eu nunca usei, Aquabase gesso, para gesso. Esse aqui eu nunca usei. Vou até abrir hoje e vou testar. Mas eu faço um truquezinho com a minha tinta, tá? Lembra que eu falei na primeira parte do vídeo que esse gesso, ele não é branco, ele é cinza? O que acontece? Quando você pinta, a gente tem que dar uma demão dessa base aqui. Quando a gente pinta com essa demão aqui, fica tudo muito branco. Eu vou mostrar para você uma que eu já pintei, tá? Por exemplo, esta peça aqui eu já pintei de branco, tá? Eu já pintei de base. Assim, ao vivo, não sei se está dando aí para ver,
eu consigo saber que essa peça eu pintei e essa está pura no gesso, tá? Mas na hora que eu estou pintando, o que acontece é que é tão parecido o branco dessa tinta com esse cinza muito, muito, muito clarinho, que em algumas partes, se eu não tomar cuidado, eu não pinto, eu esqueço de pintar, eu não vejo que tem que pintar, entendeu? Então, eu posso usar um truque para isso não acontecer, que é o seguinte: eu pego a minha tinta, que é essa daqui, ó, né? E coloco um pingo de outra tinta também à base de água, tá? Essa é a base d'água, isso aqui também é a base de água. Pode ser uma tinta amarela, pode ser bege, ou cor de abóbora, mas o caso é que você vai usar um pedacinho só, sabe? Praticamente você vai molhar o pincel, ó, ela é muito forte, né? Você vai molhar o pincel aqui, ó, e vai misturar aqui, só para borrar essa tinta, para ela não ficar branca. Eu já fiz isso aqui nessa outra, ó, tá vendo? Ó, vou mostrar a diferença, olha a diferença. Eu tenho várias aqui, ó. Essa é a tinta verdadeira. E essa daqui, ó, eu botei um pouquinho de amarelo, tá vendo? Até no vídeo dá pra ver a diferença das duas, né? E eu botei um pingo mesmo. Eu praticamente sujei o pincel nessa tinta e coloquei aqui só pra ficar um pouquinho diferente, tá? Então, quando eu for pintar a minha peça, eu vou saber se eu já passei no mesmo lugar, se eu não passei, ok? Vamos lá, vamos começar. Vou pintar essa daqui, tá? Como é que eu começo a minha pintura? Eu pego um pincel macio, eu gosto de usar esse tipo de pincel aqui, ó, com essas cerdas. Eu não sou assim chegada a dizer o número do pincel, porque depende do tamanho da sua peça. Por exemplo, essa é uma peça pequena, então normalmente para peças assim desse tamanho, ou até um pouco maiores, eu uso esses pincéis. Eu gosto de pincel chanfrado também, porque ele atinge bastante as reentrâncias. E eu uso esse aqui, ó, também. Ele é mais compridinho. São os pincéis que eu gosto de usar, tá? Eu vou usar esse aqui, que é um pouquinho mais largo, mas que também é legal. Eu começo a pintar, a primeira coisa que eu vou pintar quando eu pego a minha figura é esta base aqui. Por quê? Porque depois eu preciso que a peça fique assim, sempre, né? Então a primeira coisa que eu vou fazer é pintar essa base daqui. Aí eu venho, a tinta tem que ser passada de uma forma bem assim, esticadinha, sabe? Não deixa a tinta acumular e tenta tirar as marcas do pincel. Então você tem que passar com suavidade para que ela fique uniforme e sem marcas de pincel, ok? Assim, tá? Aí você espera secar e aí já pode pintar desse lado aqui. Eu já tenho uma outra figura, eu tenho um monte dessas figuras. Isso aqui é uma encomenda, então eu tenho muitas figuras de São Francisco de Paula, tá? Eu já pintei aqui essa base, então vou dizer para vocês como é que eu pinto agora a figura. Eu não começo a pintar a figura assim, com ela em pé, não, tá? Pelo contrário, eu pego, inclino assim para ela poder ficar praticamente de cabeça para baixo, para mim assim, e começo a pintar, ó, pelas reentrâncias, tá vendo? Porque aí eu tenho certeza de que eu pintei aqui, ó, de que esses pequenos espacinhos aqui, eles vão ficar pintados, tá? E aí com muita calma, ó, eu vou pintando e de forma a ficar bem uniforme, principalmente as partes que vão ficar sem decupagem, como isso aqui, ó, a mãozinha dele eu não vou fazer decupagem em cima dela. Então eu tenho que pintar bem certinho para que a tinta não fique parecendo grossa, tá? É só você esticar bem o pincel, passar bem nessas reentrâncias, que fica legal, tá? No vídeo não tá dando para ver a diferença dessa tinta que eu fiz amarelada em comparação com a própria cor do gesso, tá? Como eu disse, eu estou usando uma luz e se eu já para fotografar não sou boa, que dirá para fazer vídeo, né?
tá bom? Mas é por isso que não está dando para ver. Mas eu já fiz esse trabalho aqui em outras. Tá aparecendo até programa de televisão, que tudo já aparece pronto, né? Mas vamos lá. Vou mostrar para vocês como é que é. Ó. Olha só, uma pronta. Isso aqui, ele está amarelo, tá? Está ligeiramente amarelo, porque eu pintei com essa linha, com essa tinta aqui. Tá bom? Ok? Então, esse foi pintado com essa tinta. Agora eu vou pegar esse aqui, ó, que eu pintei ainda agora, tá vendo? Eu pintei o fundinho agora, já tá seco, isso seca muito rápido. Eu vou usar isso aqui até na frente de vocês, Aquabase Gesso. Eu nunca usei, tá uma sacudida antes, eu nunca usei esse produto não. Ele também é a base de água e não conheço. Esse é um teste bom para fazer, né? Bom, a consistência dele é boa. Vamos lá. Ele é branquinho, eu não vou misturar a tinta amarela nele, porque eu quero ver como é que é. Deixa eu pintar aqui de trás. Como é que é a reação dele. Ó. Parece ser bom também, tá? Então é base para gesso. É Aquabase Gesso. Eu não estou fazendo propaganda, tá, gente? Eu uso aquilo que eu acho que dá certo, né? Às vezes eu compro produtos, aí vou usando e vejo que não dá certo. Começo a usar e vejo que não ficou legal, eu abandono, jogo fora. Tá bom? Esse aqui parece que tá legal. Ok, tá? E aí, o que eu vou fazer com ele? Eu vou tingir de amarelo também. Quando eu gosto do produto, eu acabo tingindo o produto de amarelo, porque eu realmente pinto a base sempre com a tinta que não fique totalmente branca. Tá bom? Bom, eu vou pegar um agora que já esteja pronto. Eu acho que esse produto tá, pelo menos até agora, ele tá aprovado, tá? Se até o final do vídeo acontecer alguma coisa com essa imagem aqui, eu falo.